O cliente quer fazer coisa errada e você, obviamente, quer orientar o certo, mas não sabe como fazer isso sem ir pra grosseria? Agora o pau vai torar! Eu vou te ajudar nesse vídeo. Olha só que interessante, eu recebi numa caixinha de pergunta a seguinte questão. Cliente vendeu casas na PJ sem informar detalhe ano passado, agora me enviou e não quer pagar o imposto de todas, e sim de algumas que escolheu. E ainda quer que eu faça como se a venda tivesse sido agora e não no ano anterior. Como falar que não irei fazer sem ser grossa? Como eu faço? Então vamos responder isso aqui com muita calma, com muita atenção, que isso aqui é uma questão realmente importante. Primeiro de tudo, existe um desvio no comportamento de algumas pessoas que se dizem muito sinceras. Você já deve ter escutado isso. Não, porque eu sou muito sincero, eu sou muito sincera. É assim mesmo. Mentira sua, não tem ninguém interessado nessa porcaria. Não é que eu sou grosso, não é que eu sou grossa, eu sou sincero. Olha, deixa eu te falar uma coisa. O mínimo de educação e maturidade já te dá condições de perceber. Olha, dá pra falar a verdade sem agredir, dá pra falar a verdade sem ser grosso, dá pra falar a verdade com carinho, dá pra falar a verdade de forma amável. A verdade não é uma verdade simplesmente de doa a quem doer. É possível estar comprometido com a verdade e, ao mesmo tempo, ter amor, ter caridade, ter carinho, ter compaixão, ter empatia, ter tudo isso. Beleza? Então, isso não é uma dicotomia. Essas características não são mutuamente excludentes. Essa é a primeira coisa que a gente tem que saber. Sob o pretexto de eu não quero me indispor, portanto não vou falar a verdade, não vou me posicionar. Isso não é verdade. Isso é uma fraqueza. Da mesma forma que a pessoa que, sob a desculpa de ser sincero, é grossa, que é uma pessoa que, enfim, não tem o menor senso, da mesma forma, a pessoa que usa o pretexto de não querer se indispor para faltar com a verdade, tá falhando, tá? Então, essa é a primeira coisa que eu acho que é importante ter em mente. Parece óbvio, deveria ser óbvio, mas eu acho que nos dias de hoje o óbvio vem faltando em vários momentos, né? Primeira questão. Falando especificamente da relação profissional, eu com um cliente meu. Olha, eu tenho que ter um posicionamento, que não é só o posicionamento do marketing, não é o posicionamento de segmentação de atividade, não é o posicionamento do ticket que eu cobro, é um posicionamento a partir da minha bússola moral. É isso, assim, cara, até onde eu vou e a partir de onde eu não acompanho. Isso não é possível. Falando da área profissional contábil, o trabalho de assessoria, de executar a contabilidade de alguém, ela é uma área um pouco ingrata, porque você acumula duas posições diferentes. Você acumula a posição de consultor, quando você orienta, explica, etc., mas também a posição de preposto, ou seja, você é a mão que escreve pelo cliente. Você escritura, quando você está escriturando lá o balanço, quando você está escriturando uma nota no sistema, quando você está fazendo o preenchimento de uma declaração. Nesses momentos, você não está sendo consultor, você está sendo preposto. Você está sendo alguém que executa em nome e sob responsabilidade, né, do cliente, no final das contas, tá? E essa sobreposição de papéis, vamos chamar assim, cria esse problema. Eu, como consultor, me posiciono que o certo é fazer isso, né? Nesse caso aqui que a colega mandou, olha, você vendeu lá atrás, então você tem que apurar o tributo de acordo com o fato gerador. Se você recebeu, digamos que seja uma pessoa física, né? Se você vendeu imóvel, apura o ganho de capital e vai recolher o imposto de renda conforme o recebimento, é regime de caixa. Então, se recebeu lá atrás, eu vou apurar com multas e juros. Esse é o certo. Eu, enquanto consultor, eu posso ter a liberdade com muito mais facilidade, e aqui entra a bússola moral, né? Olha, eu estou interessado, o meu objetivo é orientar de acordo com a verdade, é orientar o que é certo, é orientar para a pessoa pagar o mínimo de tributos dentro da legalidade, dentro do que é o correto, né? Dentro da justiça, de dar a cada um o que é devido e não tomar para si aquilo que lhe é indevido. Se eu tenho essa bússola moral, na consultoria, com muito mais facilidade, eu posso orientar o certo. Olha, o certo é tarará, 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 é isso. Aí ele vai perguntar, né? De repente o cliente, ele diante disso, que também tem aquela situação, o cliente ele pode não saber que era errado. A gente pode fazer isso?
Eu vou responder, não, a gente não pode. Olha, quer dizer, poder você pode o que você quiser. O certo é isso. Caso você faça algo diferente, caso você faça a apuração indevidamente com uma data posterior, você pode sofrer uma fiscalização, receber um auto de infração, vem a cartinha de amor da Receita Federal e com isso vai vir a multa de lançamento de ofício, parará, essa multa, né, que é de 75, pode ser majorada, e aí você vai, né, explicar os prós e contras. Na consultoria é muito mais fácil, e aqui eu acredito que eu digo que é realmente uma posição mais cômoda. Eu sou consultor e é uma posição mais cômoda você falar assim, olha, eu vou te orientar o certo, eu vou te dar os reflexos do que é o errado. Ah, mas eu quero fazer o errado. O problema é teu. Beleza, é contigo. Eu te orientei o certo. Inclusive, tá aqui a ata da reunião, você assina, eu tenho aqui a responsabilidade até esse ponto que é a da orientação. Se você quer fazer errado, o problema é teu. Vai pro diabo que te carregue, tô nem aí. É óbvio, não vou falar desse jeito, mas é o que a gente pensa, inclusive. Eu tenho uma intolerância muito grande à coisa feita errado. Eu não tolero. Tanto é que foi um dos motivos de eu sair do trabalho de execução da contabilidade. Foram 2 os motivos, sendo bem franco aqui com você. É um papo até... Esse vídeo era para ser de conteúdo, ficou uma coisa quase que um bate-papo aqui, né? 2 foram os principais motivos de eu sair do trabalho com escritório, né? Trabalho de assessoria. Foi a minha intolerância a ver coisas sendo feito errado e eu ter que executar coisas que eu sei que tá muito errado. Eu tenho uma intolerância muito grande a isso. E segundo ponto, eu não lidava bem com a sensação de não saber se estava tudo acontecendo direitinho. E aí a gente tá falando, eu parei de trabalhar em escritório de contabilidade no início de 2014, a gente não tinha popularização de gerenciamentos de tarefas, etc, como a gente tem hoje. Então era tudo controlado em planilha e no Drive, né, em Google Drive e tal. Então isso também me incomodava muito, né? Eu saía de férias e ficava abrindo o Drive para ver se eu lembrava ou não daquilo, enfim. Isso é uma outra questão. Mas voltando aqui para o nosso assunto, a consultoria, ela me deu a tranquilidade de poder definir com muito mais facilidade isso. Porque eu sei que na assessoria, eu sei que quando você trabalha executando a contabilidade do cliente, você vai ter esse problema. Você vai orientar o certo. E ele vai dizer, não, mas eu quero fazer isso. Pois é, e quem é que vai executar? Eu que orientei que aquilo não era o certo, que apontei os riscos, eu vou ficar responsável por executar em nome dele, enquanto preposto, aquilo que eu não concordo. Tá gostando do conteúdo? Então, deixa aqui embaixo o teu joinha, se inscreve no canal, ativa as notificações e compartilha esse vídeo. Com certeza tem alguma pessoa que você conhece que vai aproveitar essas dicas e te agradecer por isso. Outra coisa, se quiser comentar aqui, eu tô de olho, leio tudo, respondo e de repente vira até um vídeo desse aqui. E aí cria-se uma situação que ou você convive com isso, né? E aí transforma o estômago em brejo, engole sapo e é isso aí, né? E claro, documenta tudo para que a responsabilidade solidária perante terceiros não ocorra, ou se aquilo passar de um ponto crítico, você vai, enfim, falar para o cliente procurar um outro profissional que seja mais afeito a fazer as coisas desse jeito torto, não ideal, errado, como você quiser chamar. É claro, e aqui vamos articular as duas coisas, eu consigo fazer isso com toda a educação do mundo. O cliente chega até mim e pergunta algo que eu sei que é errado, eu não necessariamente vou presumir que ele queira fazer errado porque ele quer fazer errado. De repente é desconhecimento. A gente conhece a área, mas ele talvez não conheça. Então, olha, vamos lá, meu amigo, seguinte, isso que você está falando, o correto, de acordo com a legislação, é fazer desse jeito. A gente tem caminhos em que a legislação permite uma reestruturação, ou seja, existe isso, existe elisão fiscal, existe a possibilidade de você remodelar uma operação para que se aproveite um benefício existente na legislação. Agora, isso que você está sugerindo ou perguntando, realmente isso, se feito, coloca você em risco. Você está assumindo um risco fiscal, risco societário, risco trabalhista, e aí você vai desfiar o rosário. A minha recomendação,
enquanto profissional, enquanto especialista, é que... E aí você dá a sua orientação. Enquanto consultor é muito tranquilo, você consegue fazer isso com toda a educação do mundo, com muita tranquilidade, inclusive o cliente ficando feliz com você. Ah, Caio, mas e se eu quiser fazer tal coisa? Mesmo nisso, eu, enquanto consultor, eu consigo orientar a pessoa dos riscos que ele vai assumir quando ele coloca na mesa essa hipótese. Olha que interessante, eu consigo falar isso, olha, beleza, você entendeu que esse é o certo. E aí você tá me perguntando, se eu fizer desse outro jeito que é errado, o que pode acontecer? O que acontece? E aí você consegue trazer, olha, inclusive teve lá uma situação do CARF, olha, teve uma situação no judiciário, olha, teve uma fiscalização assim, olha, já tive contato com colegas que aconteceu tal coisa. E, né, fazendo isso, há uma chance maior ou menor de fiscalização, é comum ou não é comum. A gente consegue fazer isso com muito mais tranquilidade. Porque você consegue a todo momento falar, não é o ideal, não é o correto, não é o que eu oriento. O ideal seria tal coisa. A consultoria, se por um lado ela cria essa tensão, esse peso de que a sua orientação tem que estar certa, então é muito importante a atualização, o estudo, ter repertório de outros casos já atendidos, orientados ou estudados. Tem esse lado que parece que pesa um pouco mais, mas por outro te dá essa leveza de com muito mais facilidade você ser fiel à sua bússola moral, aos seus valores, ao ponto em que a partir dali você não passa. Me parece que no trabalho de assessoria isso é mais complicado, é mais difícil por essa sobreposição de papéis, de ser consultor, mas ser preposto ao mesmo tempo. Mas em todos os casos é possível falar isso sem problema nenhum, sem ser grosso, sem ser grossa, sem faltar com a educação. Você pode optar por fazer desse jeito, mas não é necessário. É importante que a gente tenha maturidade, inclusive porque se a gente olha para o outro com a visão de que você quer que aquela outra pessoa seja melhor, não é a grosseria que vai fazer isso acontecer. Então é importante que, até para dizer que nessa direção você não vai, a forma como você vai fazer aumenta ou diminui a chance de que essa pessoa, um belo dia, diante dessa memória, ela coloque a mão na consciência e resolva fazer de um jeito melhor. Para algumas pessoas não basta ter resultado. Além do resultado, o trabalho ele tem que ter sentido e propósito. Se isso faz sentido para você, aqui na descrição tem o link do Itinerário, meu curso presencial para desenvolver empresários, líderes, gestores, consultores. Eu quero te ver lá. E aí, concorda, discorda? Deixa a tua opinião, um comentário. Se aconteceu já alguma situação dessas, eu vou ler cada um dos comentários e responder vocês. No mais, fica com Deus, um forte abraço e até a próxima.